todos possam estar ouvindo essa programação. Então faça uma sala aí também aí na live, aí tô aqui com a minha esposa, essa mulher linda aí que Deus me deu, me presenteou, né? Graças a Deus pela vida dela, né? Então, a mulher que está aí se dedicando aí nas coisas do nosso Deus, aí, fazendo a obra do Senhor, e como muitos outros estão aqui nessa rádio aí também, dando o seu tempo, né? Aí dando seu tempo aí para poder estar aqui, trazendo algo de Deus, muitas vezes deixando ali a família, né? Deixando a esposa, os filhos, podia estar ali tendo seu tempinho a mais, mas entender o propósito que é estar servindo a Deus. Então, eu quero deixar esse abraço aí para você que está aqui na live, aqui também, está ouvindo, né? Temos aqui Ericiane aqui também, Alex Antunes aqui nos ouvindo também. Faça uma sala aí para o pessoal aí para estar participando aí, que Deus vai estar falando, né, ao vosso coração. O Bruno Zenzi também ligadão aí na transmissão aqui da rádio, aqui também o live, aqui também, atento nessa programação aí também. Um abraço também o Bruno aí para sua mãe, para sua família aí, todos aí da sua casa aí, que Deus abençoe poderosamente também a sua família. Então, temos uma palavra, né, uma palavra no nosso coração esse domingo, que é de alegria para nós, né, de alegria podermos estarmos em família, podermos estarmos reunidos, podermos estarmos todos juntos aí, tomando um cafezinho junto, a família junto, reunida, almoçando junto, jantando junto. Coisa linda é podermos estarmos em família, né? Algo que Deus fez, né? Nasceu no sonho, no coração de Deus, a família. Então, aí vele pela sua família, né? Ame a sua família cada dia mais, ore pela sua família, esteja junto com a sua família também. Momento que a gente não consegue estar nos cultos, né? A gente não consegue estar nos cultos, mas a gente pode fazer o nosso culto em casa, né? Se reunir com a família, né? Na sala, na cozinha, no quarto, ali ter um momento onde que a gente pode estar ouvindo um pouquinho das coisas de Deus, né? Lendo um pouquinho da palavra de Deus, ali ministrando. Me lembro eu ainda quando criança, né? Meu pai, assim, tinha o hábito de estar nos chamando para o redor da cama, botar todo mundo de joelho ao redor da cama, e ele fazia ali a sua leitura bíblica para nós, né? Ele não era conhecedor das escrituras profundo, né? Ele foi se converter há um tempo, lá pelos seus 60 anos por ali. Então ele não tinha aquele conhecimento profundo, mas o que ele tinha das sagradas escrituras ele passava, né? Nos reuníamos ali no quarto, tudo de joelho ao redor da cama, de casal, e estava lá ele deitado juntamente com a minha, né, ali com a minha mãe, compartilhando algo de Deus, né, e a gente ali ouvindo, aprendendo, né, o Pai Nosso, né, aprendendo sobre a Torre de Babel, né, aprendendo um pouquinho das Escrituras, aquele pouquinho que ele sabia, ele deixou marcado na minha vida, né. Então, isso que é legal, você está passando para os seus filhos, né? Passando as coisas do reino, passando as coisas de Deus para a sua família, para que eles possam estar mais pertinho de Deus, porque o nosso Jesus Cristo está voltando, amém? Jesus está voltando. Isso tem que soar gostoso ao nosso coração, né? O apóstolo Paulo falou que, né, que é uma questão de nós nos consolarmos uns aos outros, falando acerca da vinda do nosso Jesus Cristo. Então, isso sirva de um consolo para você, que Ele está voltando e que Deus tem moradas eternas aí para cada um de nós, né? Então, Antônio da Costa também está aqui nos ouvindo também, né? Deus abençoe a sua vida, Antônio, a paz do Senhor. Pastor Sérgio colocou lá, Deus abençoe poderosamente sua vida, meu querido e amado irmão. Faça uma sala aí também, para que todos possam estar participando agora, aí, ouvindo um pouquinho da palavra de Deus, né? Você possa estar distribuindo para que outros aí, seu familiar lá no Face, lá, venha assistir um pouquinho, seu primo, seu tio, sua tia, seu amigo, seu vizinho, ele venha, entra nessa sala aí aqui que temos aqui, onde está ministrando a palavra de Deus, onde ele possa estar ouvindo um pouquinho mais das coisas do céu. Amém? Eu tenho uma palavra
o nosso coração nesse domingo, né? Tava uma palavrinha que fala lá em 2 Reis, capítulo 5, é uma palavra muito assim ministrada. A gente já ouviu falar bastante desse personagem aqui também. A gente ouviu já bastante coisa acerca dele. Então, 2 Reis capítulo 5 nos dá uma lição tremenda, meu amado irmão, uma lição tremenda para nós, a vida e o testemunho desse homem, né, que a gente vai estar falando um pouquinho agora, e vai sentar aqui um pouquinho, que a programação aqui com as mulheres aqui também. Então vai passar um pouquinho que essas mulheres aqui fizeram também, né? Você que é mulher, que está ouvindo aí, saiba que Deus conta com a sua vida. Você que é uma menina, né? Você é um menino aí também, um homem, Deus conta com a gente para as grandes coisas do reino. Então, vai aí o meu Pai do Senhor para todos que estão ouvindo essa programação, né? Você que está ouvindo aí, agora é o momento do cafezinho da tarde, domingo, né? Minha esposa vem para cá ao meio-dia, né? Ao meio-dia ela já vem para cá e fica aqui com o Senhor, aqui trazendo algo de Deus. E agora já é o momento do cafezinho da tarde, né? Onde que a família já almoçou, né? Comeu aquela maionese, comeu aquela costela, né? Aquela farofinha junto gostosa, aquela batatinha e outras coisas junto, né? Já almoçaram, tiveram aquele seu momento de família. Alguns já foram para a cama depois disso, descansaram um pouquinho, né? Gostoso, depois do almoço, dormiu um pouquinho e depois se acorda, né, faz aquele cafezinho quente, né, bota lá na mesa, chama os filhos, né, chama o esposo, e aquela coisa linda de estarmos aí tomando um café junto aí, né? Eu tô livre para o café da tarde aí também, missionária Rosana também, tô brincando aí. Também quero deixar aqui meu paz do Senhor para Mari Rosa também, que está nos ouvindo aqui também. A Mari, como a minha esposa sempre coloca, e é uma verdade mesmo, uma mulher de Deus, uma mulher de intercessão, né? Tem uma palavra profética também. Está aí nos ouvindo. Manda um abraço para o Carlos também, né? Para a família toda, para os filhos dela também, que são muitos queridos também, os filhos da Mari também. E se você precisar de um bolinho, também conte com a Mari, né? Ela faz muitos bolos lindos e gostosos, né? Missionária Mari, Deus abençoe a sua vida, minha querida irmã. Então tem uma palavra aqui que nós vamos estar meditando um pouquinho nela, né? A palavra do nosso Deus. Fala assim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha que fé desta jovem aqui, né? Desta menina, olha que fé, né, amados? Então a gente sabe que a fé é algo que a gente tem que exercer a nossa fé, né? A exercer a fé que Deus colocou no nosso coração, que a palavra fala muitas coisas sobre a fé, e a fé, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. É convicção de fatos, quer dizer, de acontecimentos que não se vê. É você ter fé aqui para ver o milagre amanhã. É você usando a sua fé aqui para você ter a resposta de Deus amanhã. Então, Elane de Jesus Ferreira, entenda que use a sua fé que você vai ver o milagre do Senhor amanhã na sua vida. Amém? Use a sua fé, pois é pela sua fé que as coisas vão acontecer. A nossa fé em Jesus tem muito poder de mudar as situações, mudar a circunstância, de nós usarmos a fé.
E ele usa a fé de que forma? Muitas vezes é quando as coisas estão tudo, né, tudo difícil, as coisas não estão fáceis. Você olha para a direita, você vê problema, você olha para a esquerda, vê problema, você olha para cima, vê problema, né? Você só está vivendo num deserto de problemas, mas dentro desses vales, nós temos que levantar a nossa cabeça para o alto e saber que lá de cima vem sim a nossa vitória, que a nossa vitória vem de Deus. Emmanuel, Arthur, Brenner, nossa vitória vem de Deus, Elane. A nossa vitória vem do nosso Deus, amém? A vitória Ele nos dá muitas vezes a nós, momentos que menos esperamos, ela chega à nossa porta, ela chega até nós. E aqui, nós lendo esta palavra sobre Naamã, que ele era a palavra fala que ele era um oficial, ele era um comandante de um exército, né? Imagina esse homem, um comandante, tinha uma posição de destaque, ele tinha uma fama, ele tinha um reconhecimento, ele tinha um status, ele era conhecido, né, pela sua nação como um homem de guerra, né? Era um oficial ali na sua nação, ali dos sírios, ali na Síria. Então ele era um homem muito conhecido pela sua posição, né? Pelo seu ofício que ele tinha, mas dentro desse ofício que ele tinha, né, diante dessa grade de esforço, dedicação, de empenho, pelo ofício, né, e talvez você também tenha uma posição, você tenha um cargo, né, numa empresa bom, você tem uma faculdade, você tem um estudo bom, você tem conhecimento que abrange várias áreas, você pode falar em alguns idiomas, né? Você estudou bastante, mas a sua vida não está legal, né? A sua vida não está legal, você talvez está exercendo um ministério, um chamado, uma vocação, né? Talvez as coisas não estão bom para o seu lado, né? As coisas não estão fluindo da forma que você queria que viesse estar fluindo, Manuel, né? Ilane, né? O Arthur, aqui os ouvintes, as coisas talvez não estão fluindo da forma que você queria, mas aqui nós vamos ver uma receita para a nossa vitória, uma vitória que vai mudar a sua história, para que através da mudança da sua história, outras histórias sejam mudadas também. Então, Ana Carolina, Tiago, meu abraço para vocês aqui também, sintonizado aqui, a Ana, Carolina, onde nos convidaram para estar na casa deles, fizeram uma feijoada lá, e nos deixaram um convite, né? Mas vamos, em outros momentos, e vamos sentar assim juntos, vamos estar participando aí numa janta aí, vamos estar na casa de vocês, tomar um cafezinho junto aí com a Ana, o Tiago aí, que nos convidaram para estar lá na casa dele ontem, né? Como é aquela feijoada, e lá na casa do Tiago o negócio é uma harmonia lá, uma alegria, né? É uma família que recepciona bem, né? Acolhe bem os amigos, os visitantes, né? O Tiago ali também aqui a Lucilene também está mandando a paz ali também, né? A Lucilene, né? Uma bênção também, a esposa do pastor José Clara também. Então Deus abençoe a sua vida, é uma tarde maravilhosa para você, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, diante dos problemas, diante das circunstâncias, diante das enfermidades, diante do desemprego, diante de tanta situação que o ser humano passa, você já pensou, já parou para pensar como nessa terra a gente passa problema, irmão? Você já parou para pensar como tem dificuldades, né? A dificuldade vem para todas as classes, né? Vem para todos, né? A dificuldade tem chegado a todas as áreas da sociedade, mas a gente tem uma esperança, né? Uma esperança, né, no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele muda a história, Ele conforta o nosso coração diante das circunstâncias da nossa vida. Então Jesus, Ele tem esse conforto para nós. Lucilene,
né, diante das situações que a gente passa, Jesus ele conforta o nosso coração, ele dá paz, ele dá aquela convicção, aquela certeza que as coisas vão mudar, que as coisas vão estar fluindo, né? A Ruth também colocou ali pastor Sérgio, benção, amém, glória a Deus. Ruth, um abração aí para sua família, tá aí também ligado aí também, um abração, tá bom, minha querida? Deus é contigo, amém. Ficar firme, firme que o Senhor vai dar vitória para mais e mais aí para vocês aí, amém? Então, voltando aqui para o texto, aqui a gente olha que Naamã, ele era um homem de posição, um homem que tinha um status, um homem que tinha um reconhecimento naquele tempo, só que ele era de uma outra nação, ele era da Síria, ele era um oficial da Síria, ele pertencia a outros povos, havia costumes diferentes, uma tradição diferente do costume do povo de Deus, né, que está ali adorando a Deus vivo, buscando o Deus vivo, né, erguiu a cabeça para cima, falava com Deus, estava andando, falando com Deus todo momento. Então, aqui esse homem, esse sírio aqui, ele estava numa dificuldade, né? Uma dificuldade, imagina só, ele estava com um problema na vida dele. E esse problema já estava para dentro da casa dele, já estava se opondo até para os seus servos, né, para os seus funcionários, já estavam sabendo os problemas de Naamã, os problemas que ele estava vivendo. Aqui também a Camila Freitas também, deixo o meu abraço para ela também, aqui a minha cunhada, né, Camila Freitas, né, aqui, Deus abençoe a sua vida aqui, né, Camila, o Diego também que nos ouve aí também, um abração para vocês aí. Ontem eu pude comer um docinho que a Camila fez também, muito bom mesmo, né? Então, esta palavra aqui para nós aqui de Naamã, a gente pode entender uma forma que Naamã era um homem que, além de ter status, ter reconhecimento, ter tantas coisas que ele também tinha problemas consigo, né? Um rei tem problemas, né? Um rei é um homem que também passa por dificuldade, um governador passa por dificuldade, um presidente passa por dificuldades, um homem que mais rico que seja, ele tem as suas dificuldades também, né? Como qualquer um tem os seus problemas aqui. Então, Naamã, ele é um homem que estava com problema já, sendo aberto diante das pessoas que trabalhavam em sua casa, mas dentro da sua casa tinha uma menina de valor, uma menina que conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, uma menina que sabia das ações dos profetas de Israel, uma menina que sabia o que Deus fazia através dos profetas e que Deus falava através dos profetas, uma menina que tinha sua fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, uma menina que era uma menina de fé. E essa menina de fé, que ela foi trazida, né? Porque ela foi trazida, ela estava num ambiente que ela não queria estar. Ela estava vivendo uma situação que ela não queria viver. Ela foi trazida diante de uma situação de guerra, né? Porque o povo da Síria lá, como também Israel, eles estavam em combates, eles estavam em guerras. E dentro desta guerra aqui, nós vemos que essa menina, ela foi trazida como uma escrava, né? Ela foi trazida e foi colocada como escrava dentro da casa de Naamã. Então lá dentro da casa de Naamã, estava ela lá limpando os copos, estava ela lá agora varrendo o chão, ali passando a vassoura, passando o pano nas coisas, e ela sempre vendo o rei, aquele oficial, aquele comandante do exército entrando ali naquela casa, né, na casa dele ali, ela via aquele homem todo bem trajado, todo bem bonito, e quando ela estava dentro da casa, ela começou a ver o quê? Ela começou a ver a enfermidade de Naamã. Ela viu que Naamã era um homem leproso. Dentro daquela casa já não era mais a mesma, pelo problema que Naamã adquiriu,
né? Aquela casa já não era mais a mesma, aquele lar já não era mais o mesmo, porque agora o cabeça da casa estava ferido com uma lepra. Naamã estava leproso, né? Ele estava enfermo, estava agora com aquela lepra ali. Agora o seu lar não era mais o mesmo. Agora as conversas que ocorria através dos problemas daquela família, dos problemas daquela casa, dos problemas que eles estavam vivendo agora junto aqui. Então, o que acontece? Essa menina que foi trazida de Israel, essa israelita, estava dentro daquele lar, e ela começou a ver toda aquela situação, e é uma menina que conhecia Deus, é uma menina que os seus pais instruíram as coisas de Deus para ela, e ela, o que ela faz? Ela chega para a esposa de Naamã e começa a conversar com a esposa de Naamã. Ela começa a dar uma direção para a esposa de Naamã, uma direção. Olha a importância de um bom conselho, meu amado, minha amada, de você se deixar ser aconselhado muitas vezes por aquele que você acha que o seu conselho não tem valor, que o seu conselho não é útil, que a sua palavra não é útil, que a palavra que sai da sua boca não tem utilidade nenhuma para você. Hoje a palavra de Deus ela está sendo pregada de uma forma tão grande, que tantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, mas elas estão desprezando a palavra de Deus, estão rejeitando a palavra de Deus, não aceitam a palavra de Deus, porque acham que a palavra do Senhor é apenas uma história, é uma comédia. A palavra de Deus não tem nada a ver para o nosso tempo, não tem nada a ver para esse tempo. Eu não preciso viver o tempo bíblico, eu não preciso viver a palavra de Deus. Então, imagina só quantas pessoas pequeninas que estão muitas vezes trazendo palavras ao coração de pessoas, ou muitas pessoas trazendo uma palavra, e você olha para aquele que está levando uma palavra, não bate com a religião que eu sigo, não bate com o costume que eu sigo, não bate com a tradição que eu sigo. Quero dizer que o costume que você tem que seguir, eu quero dizer que a tradição que você tem que seguir, eu quero dizer que a doutrina que você tem que seguir, eu quero dizer que o ensinamento que você deve seguir é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que você tem que seguir. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus ela é lâmpada, quer dizer que ela esclarece coisas para nós. Por quê? Porque sem a palavra de Deus em nossa vida nós andamos em trevas, andamos em escuridão, não conseguimos ver um palmo das coisas espirituais da parte de Deus em nossa frente. Então a palavra de Deus para nós, ela tem uma mudança sim, ela tem mudança para a sua vida. Você vive em guerra com a palavra de Deus, você vive lançando a palavra de Deus no chão, você vive ignorando a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, pega essa palavra de Deus, coloca no seu coração e começa a viver a ela. Começa a viver a palavra de Deus, que Deus vai dar vitória para você. Quando nós começamos a viver a palavra do Senhor, Deus começa a abrir as portas para nós. Deus começa a mudar a vida sentimental. Deus começa a mudar a vida espiritual. Deus começa a mudar a sua vida em um todo. Coisas que você jamais conseguirá fazer. Coisas que você jamais conseguirá fazer quando você se declara com a palavra de Deus. Era o conselho de Deus para o nosso coração. Era o pensamento de Deus para mim e para você, de como viver uma vida de vitória, como viver uma vida em santidade, como viver uma vida de forma que agrada a Deus. Servir a Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é do meu achismo, não é como eu acho, não eu acho isso, não eu acho aquilo. Não, viver a palavra de Deus é praticar a palavra de Deus. Você tem que ler o que a palavra de Deus ela ensina, tem que ler o que a palavra de Deus instrui. Eu não preciso ouvir conselho de ninguém porque eu tenho uma posição, eu não preciso ouvir um conselho de ninguém, né? Porque eu tenho um posicionamento grande no ministerial, né? Eu tenho uma vocação boa no ministério, não preciso ouvir ninguém. Se a gente olha para as escrituras,
até o próprio Paulo ali, ele demonstrou ali chamar a atenção de Pedro para que Pedro viesse voltar ao princípio, à origem daquilo que a palavra diz. Então, se a palavra fala para nós que nós devemos andar de acordo com ela, nós devemos andar de acordo com ela. Amém, amado? E aqui, essa menina, ela traz uma palavra para uma mulher que ela tinha costumes diferentes, uma tradição diferente, como aqui coloquei, um segmento diferente, mas aquela mulher acatou a palavra no seu coração. A esposa de Naamã, ela foi sábia. A palavra fala que a mulher sábia edifica a casa. Glória a Deus. A mulher sábia edifica a casa, a mulher sábia aproxima o homem de Deus. A mulher sábia, ela busca Deus. A mulher sábia, ela está junto com o marido. A mulher sábia, ela está trabalhando na obra de Deus. A mulher sábia, ela está ali ajudando o esposo também a crescer ali espiritualmente, financeiramente, crescer ministerialmente, crescer nas coisas do reino. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Por quê? Porque ela sabe que se ela está apegada ao Senhor, o Senhor vai fazer. Porque a palavra fala em Salmos 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha que o edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A mulher sábia, ela está em casa. Muitas vezes o esposo está fazendo a obra, ela está em casa orando pelo esposo. A mulher sábia, ela está em casa, o esposo está trabalhando, mas ela está lá intercedendo para Deus guardar o marido, livrar de todo o mal, esconder o marido de acidentes. Deus iluminar a mente do marido para que ele possa prosperar, para que ele possa crescer, para que ele possa ser bom nas coisas de Deus, como também trazer as coisas de Deus para os seus filhos, para a sua casa. Então a mulher sábia, ela edifica a casa. A mulher sábia, ela põe em prática as escrituras. A mulher sábia, ela traz a edificação para o lar. Olha que coisa linda, né? Que tantas mulheres sábias estão aí ouvindo a palavra de Deus, né? Ouvindo aqui, aprendendo a palavra do Senhor, né? Tantas mulheres sábias aí ligada na palavra, porque ela sabe que é daqui, né, que ela vai usufruir do conhecimento para implantar na vida dos seus filhos, para que ela venha implantar ali a paz de Deus para o seu lar, para a sua casa. Então essa mulher, que era a mulher de Naamã, a Bíblia não fala o nome dela, Miletina. A Bíblia não fala, Miletina, o nome desta mulher. Viu, Fábio Demétrio, meu querido? Deus é contigo, viu? Deus é contigo, Fábio. Deus tem grandes coisas, viu, meu amado? Amém? Entenda uma coisa, Mari. Que essa mulher aqui, ela não tem um nome, não é dada um nome, só fala a esposa de Naamã. A esposa de Naamã era o quê? Uma mulher sábia. Era uma mulher sábia que chegou ao ouvido do seu marido. Glória a Deus. Ela chegou ao ouvido do seu marido. Aquela menina, naquela casa, muito inspirada por Deus e muito usada por Deus, porque ela teve uma mulher sábia na vida dela. Aquela menina que estava na casa de Naamã também, ela tinha a mãe dela também como uma mulher sábia. Uma mulher que no costume judaico, a mulher ela tinha que instruir as filhas. Ela tinha que ensinar as filhas. E essa menina, ela foi ensinada. Essa menina foi instruída pela sua mãe, por uma mulher sábia, que colocou no coração dela uma semente. Aquela semente no coração daquela menina, imagina só, aquela menina, ela foi para um lugar que ela não queria, que jamais ela pensou que ela estaria. Mas aquela menina ali, ela tinha uma mensagem no coração dela. Ela tinha uma mensagem no coração dela que marcaria uma história. Marcaria a história de uma mulher e do esposo desta mulher.
essa menina que foi recebendo a sabedoria da sua mãe, ela trouxe a sabedoria para um coração de uma mulher que também, ela também foi ali totalmente tomada pela graça de Deus, foi sábia na sua colocação, que ela conseguiu trazer aqui para o coração do comandante Naamã uma mensagem. Imagina só, que essa mensagem que foi plantada no coração de um oficial, que serve um outro rei, que serve um outro governo, que é esse oficial aqui, Naamã, que não tinha nada a ver com Israel, porque Israel era tido como inimigo deles. Agora, essa mulher, ela foi tão sábia, que ela conseguiu trazer o marido para dentro de um propósito. Amém? E eu vejo mulheres sábias aqui, mulheres que têm trazido maridos para dentro de um propósito, para dentro do governo de Deus, para dentro da vontade de Deus. Mulheres que têm sido sábias, que têm conseguido atrair o seu marido para estar envolvida nas coisas do reino. Porque a mulher sábia, ela junta, a mulher sábia, ela acrescenta, a mulher sábia ali, como esta mulher demonstrou em grande sabedoria aqui, trazer ao ouvido do seu marido. Imagina um oficial de guerra que tinha aquela nação, o povo daquela nação como inimigo. Ela conseguiu deixar uma mensagem ao coração aqui do seu marido, dizendo assim: ei, lá em Israel existe um profeta. Lá em Israel há profeta. Sabe quem falou para mim desse profeta? Essa menina que veio como escrava aqui para minha casa. Essa menina que está como escrava aqui na minha casa. Talvez você olhe para ela e não dá valor. Talvez todos que estão aqui no governo da sua casa, aqui servindo, que são teus servos, porque você é homem de bem. Então o que acontece? Ninguém dá valor para essa menina. Mas eu dou valor para ela, por quê? Porque ela me mostrou um caminho que eu ouvi agora falar dele, que eu trago o teu coração, que vai mudar o teu futuro, meu marido. Que vai mudar o teu futuro a partir de hoje. Glória! Então o marido dela aqui estava cometido com lepra, né? Aqui cometido com lepra. O costume desse povo da Síria, o costume deles era diferente do povo de Israel em relação ao tratamento com a lepra. Em relação à lepra, um leproso lá em Israel era uma pessoa sofrida. Um leproso lá em Israel era uma pessoa que ele tinha viver debaixo de uma ordenança de Deus, porque aquela lepra ela era contagiosa. Aquela lepra ela contagiava. Então o que acontecia? Deus colocou uma norma que toda pessoa que tivesse lepra em Israel viesse o quê? Sair para fora do acampamento, sair para fora da vivência e viesse ir para um outro lugar. Era um abrigo onde que ficava só leprosos, só tinha leprosos ali. E Deus deixou claro essa palavra, falando para Moisés: ó Moisés, o leproso ele vai ter que ser tratado assim. Ele vai ter que se apresentar para o sacerdote, e o sacerdote vai avaliar se o problema que ele tem é lepra. Então, o leproso ia até um sacerdote, o sacerdote analisava, olhava para aquela enfermidade, ele via se estava com escama, ele ficava olhando, e se ele ficasse duvidoso com aquele problema, o que ele fazia com aquela enfermidade? Ele deixava aquela pessoa ali, né, uns 7 dias em isolamento, numa área de isolamento. Ele ficava 7 dias. Então, numa área isolada, depois dos 7 dias, ele tinha que se apresentar de novo para o sacerdote. E quando ele se apresentasse para o sacerdote ia avaliar ele de novo. Então, o que acontece? Se ele tivesse lepra, né, ele devia o que ser banido do acampamento, ia ser tirado do acampamento para viver num lugar, um lugar onde só tinha leproso. Aqui no Brasil, talvez você já ouviu falar sobre isso, né? Aqui no Brasil,
Tem lugares que aqui no Brasil também, lugares que foram colocados como abrigos em cidades aqui no Brasil, que eram lugares que um abrigo que só ficavam pessoas leprosas, que tinha ali em certas regiões 5.000 pessoas, em certas regiões 1.500 pessoas. Então os leprosos já aqui no Brasil, num período aqui no Brasil, eles viveram um tempo de isolamento. Eles foram arrancados, imagina só, do convívio da família deles. Eles foram arrancados, deixando filhos, deixando esposa, deixando os primos, deixando as tias, os tios. Eles eram tirados e levados para esse abrigo e eles iam ter que viver com os outros leprosos lá. Então, em Israel, Moisés instituiu uma lei que os leprosos, eles deviam o quê? Andar com roupas todas rasgadas, e com manto, com pano sobre a cabeça. Então os leprosos, eles tinham que, quando eles deparassem com alguém, eles tinham que gritar e falar, lepra, né, lepra. Eles tinham que ali estar divulgando isso, mostrando que eles eram leprosos. E além disso, eles tinham que viver em isolamento, isolado, fora do arraial. Então a gente vê que dentro de Israel, os leprosos, eles tinham uma restrição. Imagina só, a mulher de Naamã não podia tocar em Naamã. A mulher de Naamã já não podia dar aquele abraço. A mulher de Naamã já não podia amar ele daquele jeitinho. Imagina o odor que aquilo ali liberava. Imagina né, o que aquilo ali transmitia, né? Então imagina, mas aquele lar estava com problema, porque o marido estava com problema. O marido estava com problema, estava enfermo. Tantos lares que o marido está enfermo, a esposa vai na igreja, a esposa busca a Deus, mas o esposo está leproso. O esposo está longe do acampamento de Deus. O esposo está longe das coisas de Deus. O esposo está longe do propósito de Deus. Tantas mulheres que queriam estar abraçadinho com o seu marido, que o marido está em tantos lugares, vai em tantos lugares, mas não vai ao culto com ela, não anda de mão dada com ela, o marido não está saindo junto com ela, não acompanha, não senta para ouvir, não senta para assistir um filme gospel junto, para assistir alguma coisa da Bíblia junto, para ouvir um louvor junto. O marido está enfermo, então ele está distante do propósito, distante da vontade de Deus. Mas mulher, eu estou dizendo para você que há poder na sua palavra de mudança, para o seu pai que talvez está leproso, para a sua tia que talvez está leprosa, para alguém na sua família que está leprosa, que está distante dos acampamentos, seu irmão, sua irmã, que está leproso, que está distante do acampamento de Deus. Glória a Deus. Dessa, um abraço para ti, Dessa, que está nos ouvindo aqui também, né? A Luciana, um abração também, um abraço para você que está nos ouvindo. A Bel também, né? Sempre ligada aqui também. Essas mulheres estão sempre ligadas também, que são mulheres que estão aqui se alimentando, aqui buscando de Deus para trazer também para aqueles que estão leprosos lá fora, né? Trazer para aqueles que estão leprosos, precisando de Jesus, que estão padecendo, né? Estão se alimentando de Deus, a Mari, né? Eita, glória! Então, amados, imagina só a vida de um leproso. Imagina só a vida de um leproso Israel, que ele tinha que gritar e dizer que era leproso, né? Gritar e dizer que era lepra. Então, e aquelas pessoas ali tinham que se afastar, né? Então, hoje, nos dias de hoje, né? A lepra, ela tem um nome diferente. Eles titulam a lepra com outro. Então, rancemias. Então, eles titulam como rancemia, né? Que para alguns estudiosos, a rancemia não é a lepra da Bíblia, mas para médicos e outros estudiosos, né? Até para pessoas que estão ouvindo no judaísmo, para eles têm que a rancemia não é a lepra bíblica. Mas os médicos citam
que essa hansemia é uma lepra. O que eles dizem que a lepra faz? Deixa a pessoa insensível, né? A pessoa, ela não sente o calor, ela não sente o frio, ela começa a ter atrofiação da sua mão, né, dos seus nervos, começa a ter dificuldades, né, começa a ser feridas no corpo. Então, a hansemia, os médicos colocam isso como uma lepra, né, eles situam lá como uma lepra. Então, imagina só a insensibilidade que esse homem estava. E o estado de uma pessoa que está leproso, ele é insensível para as coisas de Deus, para o calor de Deus, né? Ele é sensível para o calor da família, ele é insensível para um abraço de um amigo, ele é insensível para uma palavra que ele recebe de conselho, né? Ele é insensível para tantas coisas. Uma pessoa leprosa, né, como os médicos colocam que a lepra, ela ocasiona, né, essa insensibilidade da pele dela, vai lá, coloca, né, bota a mão numa coisa quente lá, e ela nem percebe que está quente, machuca a mão, gera feridas, né? Ou também, se está gelado, não sente frio, né? Ela pode bater alguma coisa, perder um dedo, né, do pé ou da mão. Então, a insensibilidade que eles colocam, que isso ocasiona na pessoa. Imagina como Naamã estava desesperado. Como Naamã estava, né, desesperado com a situação que ele estava agora vivendo. Né, uma situação de insensibilidade agora com a família, né, estava insensível à família, né, talvez você está nesse sentido insensível com a sua família, né, perdeu a sensibilidade com a família, sensibilidade com as coisas de Deus, perdeu a sensibilidade com a voz de Deus, perdeu a sensibilidade com as coisas espirituais, perdeu a sensibilidade, né, com a vontade de estar nos cultos, perdeu a sensibilidade de ganhar almas para Jesus, de ajudar o próximo. Talvez para você ajudar um próximo, isso aí não tem nada a ver, não faz parte para o dia de hoje, né, você estender a mão para alguém, isso não tem nada a ver com os dias de hoje. Você está sensível, né, a evangelizar. O evangelismo não é para os dias de hoje, o evangelismo é para os tempos de Jesus. Ganhar almas, não precisa visitar, não precisa ir nas casas. Você está sensível, está insensível, né? Acho que isso não é para os dias de hoje, né? Ou falar em línguas estranhas, não, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, né? Profecia, nada a ver com a Bíblia, isso nem existe no Novo Testamento. Como não existe, está no Novo Testamento. Então, a pessoa, quando ela está leprosa, espiritualmente, eu quero dizer para você, eu estou colocando fisicamente aqui, mas estou trazendo para o lado espiritual. Ela se torna sensível, né? Ela tem um filho, mas não dá bola para o filho, não dá bola para a filha. A televisão tem mais valor que os filhos, o celular tem mais valor que os filhos. O celular, a televisão lá na sua casa, né, substitui o lugar com os filhos, já não tem mais valor, não tem a sensibilidade de estar com eles. Então eu quero dizer para você, talvez você está leproso espiritualmente, né? Acha que dá um pão para um morador de rua, dá um pão para quem precisa, isso não precisa. Quando muitos moradores de rua estão morrendo de fome, estão aí com dor na barriga, estão 7 dias, que nem muitas vezes eu já conversei, né? Eu fazia um trabalho com moradores de ruas, eu dava sopa para eles, nós levava marmita, pão, e para muitos aquilo ali é errado, né? Aquilo ali, isso ali não precisa ajudar ninguém, não precisa estender a mão para essas pessoas, mas estão lá, muitas vezes tu para para ouvir eles, estão 7 dias sem comer, 7 dias sem botar nada na boca, e precisando de que alguém estenda a mão, precisando de uma coberta, alguém leva uma coberta para eles, para cobrir eles à noite, porque não tem coberta, o frio está lá, né? A pessoa, ela se torna tão insensível, que as coisas que Jesus deu valor, para ela não perdeu o valor, as coisas que Jesus dava valor, o órfão, a viúva, estão precisando do Evangelho de Jesus, né? A visitar pessoas, tantas coisas que você pode fazer como um cristão,
uma cristã, você pode fazer, mas você não está fazendo mais porque você se tornou quem? Insensível às coisas de Deus. Perdeu a sensibilidade, perdeu o foco, perdeu a visão do reino, saiu do propósito, daquilo que Deus chamou para você fazer. Então a sensibilidade aqui do leproso, aqui fisicamente, aqui, como também espiritualmente, a pessoa ela está dessa forma leprosa, ela já não tem sensibilidade de amor, né? Chega pessoas na igreja não abraça, chega pessoas na igreja não dá valor, alguém aceita Jesus na igreja não acolhe ninguém, não abraça ninguém. Isso é o que? Uma sensibilidade. Nós temos que rever certas coisas em nossas vidas e voltar para o propósito de Deus. Porque nós precisamos nascer de novo, precisamos nos banhar de novo, precisamos voltar à origem, né? Voltar ao princípio, que nem a igreja primitiva, né? Eles tinham um princípio, né? Eles estavam ligados num princípio. Então, amados, você que está me ouvindo aqui, Naamã, ele estava totalmente agora com problema de insensibilidade, né? Mas agora ele dá ouvido uma palavra que a sua esposa fala, e ele vai até Israel. Ele entra dentro de uma nação, lá dentro dessa nação, ele vai até a casa do profeta Eliseu. Imagina, o profeta Eliseu estava agora lá dentro, né, lá da sua casa, e ele tinha deixado uma palavra que se esse Naamã, ele podia vir até ele, realmente, Naamã agora estava indo até Eliseu. E Eliseu tinha uma palavra, ele deu uma palavra para o menino, quando vem agora Eliseu, vindo lá da Síria, com aquelas carruagens, com riquezas, vindo até a casa do profeta Eliseu. Ele chega ao portão da casa de Eliseu, Eliseu fala para o menino, ei, vai lá e fala para Naamã, mergulhe 7 vezes, vai no Jordão, mergulhe 7 vezes no Jordão, Naamã, mergulhe lá. Naamã, ele pensou, tem tantos rios melhores lá na Síria que o nosso, eu vou banhar esse Jordão. Olha a sensibilidade desse homem, né? Tem tantos rios melhores, por que eu vou me banhar nesse aqui? Né? Para que eu vou me banhar no Jordão, que é o rio barrento? Para que eu vou me banhar ali? Aí o que aconteceu? O Espírito Santo começou a trabalhar, ele começou a ser trabalhado, e ele se decidiu no momento, não é atenta para a palavra do profeta. O pecador, não é a palavra que vai conhecer o coração do pecador, mas nós devemos deixar a palavra ao coração daquele que trabalhar em cima disso, e vai convencer aqueles que estão precisando de Deus a se banhar no nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que aconteceu? Agora Naamã, né, ele escuta a palavra do profeta, e agora ele dá crédito, porque ele estava rodeado de pessoas, né, com meninos, né, o moço vai lá, atende ele, vai, né, guiado pelo profeta, né, vai lá e te banha no Jordão, a menina dentro da sua casa, ei, dá a notícia que em Israel tinha um profeta. Agora ele entra dentro de um propósito, agora ele cai em si, eu preciso mergulhar nos propósitos de Deus, mesmo que seja difícil para mim, imagina só, mergulhar no propósito. Ele vai ao Rio Jordão, eu fico analisando ele entrando uma vez, e ele sai da água do Jordão, ele olha, não vê resposta, mas ele na mão dele já há melhoras. Ele sai do Rio Jordão, volta para a terra, dá uma olhadinha, para a água de novo, vai e volta, ele repete aquilo ali 7 vezes. Ele atentou as 7 vezes. Ele se lançou na palavra do profeta, na palavra de Deus. A palavra de Deus vai mudar a sua história.
A palavra de Deus que nós obedecendo a elas nos vai nos fazer mergulhar nos céus. Mergulhar nos céus, mergulhar com Cristo na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Nós praticando ela, nós vamos viver vidas de vitória. Aqui Naamã entende o propósito. E você que está nos ouvindo aí, atenta para o propósito. Atenta para isso que eu falei para você da parte de Deus. Que Deus vai mudar coisas na sua vida. Amém, você que está nos ouvindo. Amém? Eu vou passar a palavra. Mas antes de passar a palavra, eu quero fazer uma oração. Você que deve estar leproso, né? Perdeu a sensibilidade de amor pelo próximo. A Ali pediu um louvor, então eu vou pôr aqui. Que vai tocar a Ali pediu um louvor, né? Eu vou estar colocando um louvor para a Ali aqui também. A Mária, Dessa, todos que estão nos ouvindo, né? Eu fico feliz e eu sou grato a Deus por cada um de vocês que estão ligados na palavra, estão atentos na palavra. Se a palavra fala, irmão, nós temos que viver ela. Amém? A palavra é maior que a palavra de Deus, ela é maior que a palavra que um homem pode contrariar a palavra de Deus e você achar que aquela palavra é certa, mas se a palavra de Deus, ela está dizendo, você tem que andar pela palavra. Naamã andou pela palavra e foi vitorioso. Ele foi vitorioso, ele foi curado. Amém? Há um Deus que cura, há um Deus que sara, há um Deus que nos limpa, porque a palavra fala que nós somos limpos pela palavra dele. É um Deus que nos limpa de todas as lepras, seja física, seja espiritual. Há um Deus que nos sara, há um Deus que sara todas as nossas feridas. Esse Deus, ele olha por você, olha pela sua casa, e quando você clama, e quando você faz essa parte como a mulher de Naamã fez, como a menina fez, dando destino para Naamãs, eu quero dizer que Naamãs vão ser mudados, destino de vida vão ser mudadas, futuro de pessoas vão ser mudadas. Por quê? Porque você tem a palavra que muda a história em seu coração. Amém. Amém? Então eu quero fazer uma oração para você. Amado Deus, eu quero orar por esse ouvinte que está nos ouvindo agora nessa programação. Senhor, que esteve até agora, Senhor, atento, ouvindo, Senhor, palavras que vêm do Senhor aqui. Senhor, que o Senhor abençoe a cada um deles, sua casa, sua família. Se há pessoas que estão como Naamãs, Pai, em parte estão, Pai, perdendo a sensibilidade das coisas de reino, das coisas bíblicas. Senhor, que muitas vezes as palavras de homens têm mais valores que as palavras bíblicas, que as palavras do Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir que o Senhor ajude a cada pessoa a obedecer a tua palavra, a viver a tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver os teus propósitos e mergulhar nos teus rios, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoe esse irmão, essa irmã, esse ouvinte, que a tua graça e tua paz estejam sobre esta casa, sobre esse lar, em nome de Jesus. Amém? Um abração a todos. Fico aí com mais louvor, com adoração, com as palavras aqui também da radiolista aqui, que é a Rosana, missionária Rosana, minha esposa linda. Fiquei com ela e continue atento aí nas programações. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?